Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nessa terça-feira da 32ª semana do Tempo Comum, hoje, dia 12 de novembro, nós celebramos a memória desse bispo e mártir chamado São Josafá. Ontem nós celebrávamos a memória de outro bispo, santo, que foi São Martinho, o primeiro santo não martirizado a ser canonizado lá no início da igreja. E hoje também esse bispo santo que foi martirizado muitos séculos depois de São Martinho, que recebeu a coroa do martírio sangrento. São Josafá, ele nasceu na região da Ucrânia em 1580. Ele não era de origem católica e se converteu ao catolicismo, foi batizado e resolveu também responder ao chamado de Deus, sendo sacerdote. Porém, havia um grande detalhe: a igreja na região e na época de São Josafá possuía, na região da Ucrânia até hoje, um grande número de fiéis que não são católicos legítimos, ou seja, são católicos, aliás, são cristãos cismáticos, que se separaram da comunhão com a igreja, são cristãos que se separaram da obediência do Santo Padre, o Papa, são cristãos que estão separados deste corpo místico que é o próprio Cristo Jesus. E então, São Josafá, no meio daquela grande maioria de cristãos que não eram católicos, ele resolve então lutar pela unidade da igreja, defender a doutrina, defender os dogmas, defender aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo havia deixado à igreja para que nós assim o guardássemos, e ele assim o fez. Ele foi então ordenado padre, em seguida ele foi ordenado bispo, e com 43 anos de idade, São Josafá, sendo já bispo da sua região, lutando para defender a igreja, lutando para defender a doutrina católica, ele então um dia não permitiu que um padre, que não era católico, celebrasse na sua igreja. Não, pera lá, para você celebrar aqui, você precisa ser católico. Isso que você está ensinando e pregando é contrário à doutrina da igreja. E então, o povo da cidade ficou revoltado contra o bispo Josafá e, num ato de crueldade, pegaram São Josafá, deram um sarrafo nele, uma machadada na cabeça de São Josafá e jogaram o corpo do santo no rio. Meu Deus, que barbaridade fazer isso com qualquer pessoa e ainda mais com um bispo. Mas foi isso que aconteceu com São Josafá. Ele entregou a sua vida como uma oferta a Deus para defender a doutrina católica. E hoje nós entramos nesse Evangelho de Lucas, capítulo 17. Hoje nós temos o próprio Jesus que faz essa comparação, tratando a respeito do empregado. Às vezes nós pensamos, como hoje, que o empregado é aquele que tem carteira assinada, 13º, FGTS, que o empregado seja aquele que tem alguns benefícios ou direitos. Mas na época de Jesus, no original que foi escrito esse evangelho de hoje, Jesus utiliza a palavra escravo, da mesma forma que Nossa Senhora, ao responder o anjo, ela diz: eis aqui a escrava do Senhor. Então Jesus diz: se algum de vós tem um escravo, um servo, alguém que lhe é totalmente submisso. E então, hoje, nós somos chamados a refletir sobre o nosso servir ao Senhor, sobre o nosso pertencer a Deus. Quando nós chamamos Deus de Senhor, Senhor que do latim significa Dominus,
dominador, nós estamos sob o domínio de Deus. Nós somos servos de Deus. Nós não temos direito, digamos assim, algum, a não ser receber aquilo que por graça o próprio Senhor assim nos concede. E nós somos chamados a refletir em cima disso, em cima desse pertencer a Deus. Quando nós olhamos para esse Evangelho de Lucas, que às vezes possam nos chocar ao dizer que nós somos servos inúteis, não deveríamos ter feito nada do que aquilo que nos foi incumbido, né? Ou seja, não pedir recompensa alguma, a não ser aquilo que já nos é dado por Deus. Nós somos chamados também a, nesse mesmo Evangelho de Lucas, voltar alguns capítulos lá atrás e vermos, no capítulo 12 de São Lucas, se não me engano, o próprio Senhor que nos diz: aquele que me serve aqui nesta terra, lá no céu eu o servirei. O próprio Jesus que irá nos servir. Aquele que me for fiel aqui nesta terra, lá eu me cingirei e o servirei à minha mesa. Então, pertencer a Deus como servo do Senhor, para nós, é um grande ato de liberdade, porque nós não estamos servindo a ninguém a não ser o próprio Deus, aquele que na sua bondade quer conceder a cada um de nós o céu, como nos diz São Paulo: desde toda a eternidade nós somos criados para sermos santos e imaculados no amor, para vivermos com Deus. Então não é qualquer Senhor que nós somos servos, que nós somos escravos, que nós pertencemos. É aquele que quer dar o melhor para cada um de nós. E não existe meio termo, meus irmãos. Ou nós servimos a Deus, ou nós pertencemos a Ele, ou nós pertencemos ao próprio demônio. Não existe um meio termo, não existe um em cima do muro, não existe um metade do caminho. Ou nós servimos a Deus, ou nós pertencemos a Ele, ou nós nos tornamos escravos do demônio, né? Mas peçamos hoje que nós possamos assim renovar essa pertença ao Senhor. Hoje, na nossa ação de graças, hoje ao longo do nosso dia, essa terça-feira que nós invocamos e veneramos de maneira especial na igreja os santos anjos, hoje nessa memória de São Josafá, que morreu defendendo a sã doutrina da igreja, defendendo a unidade da igreja, defendendo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo havia deixado a nós. Hoje meditemos a respeito disso. Eu sirvo e quero servir o melhor patrão do mundo, o melhor Senhor do mundo, aquele que quer o meu bem, aquele que não bastasse somente me mostrar o caminho, Ele deu a vida por mim. Esse Senhor que derramou o seu próprio sangue para que eu fosse livre, para que eu alcançasse assim essa liberdade contra o poder das trevas. E então, meus irmãos, meditemos sobre isso. Está difícil servir ao Senhor? Está difícil permanecer fiel no caminho, nas coisas de Deus? Está difícil, às vezes, né, nós sofrermos algumas represálias, como sofreu o próprio São Josafá. Não desanimemos. Aquele a quem nós servimos é a própria recompensa que nós teremos lá no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.